No vídeo anterior eu falei que esse episódio aqui seria especial. E ele é especial porque tem momentos na vida que não dá para ficar calado. É cômodo ficar calado, porque você não se compromete, você não se estressa, todo mundo te ama, tá tudo muito lindo e maravilhoso. Porém, a história cobra, a consciência cobra. E eu tenho também a vontade de falar, e esse aqui é o meu espaço, e eu tenho que dizer que a gente tem uma oportunidade única de tirar um fascista, um sujeito sem o menor escrúpulo, sem a menor humanidade, que está hoje na presidência da República desse país, que está ocupando o cargo mais importante, mais poderoso desse país. Eu poderia citar muitas coisas, sabe, fazer toda uma análise política, social e tudo mais, não que eu seja um analista político. Eu poderia falar da educação, que foi para trás. Eu poderia falar do meio ambiente, que está sendo dizimado, destruído. Eu poderia falar das relações internacionais, em que o Brasil virou uma vergonha. Eu poderia falar da democracia, da economia e, claro, da saúde. Mas eu vou ficar só na cultura desse governo que colocou pessoas assim inacreditáveis no comando da cultura desse país, que foi, na verdade, já reduzida, rebaixada, para um puxadinho lá no Ministério do Turismo. O que era um ministério antes, agora virou uma secretaria encostada. E só entrava gente que puxava o saco do mito. Tivemos, inclusive, uma pessoa que se inspirou no nazismo e acabou sendo demitida. Depois, uma atriz completamente sem noção que chegou lá e não sabia o que estava fazendo direito. Para tudo isso desembocar num sujeito que trazia como seu grande trabalho uma atuação em Floribela. Para quem já teve Gilberto Gil, um dos maiores gênios da música, da história da música, vamos parar para Mário Frias. Vamos parar em Mário Frias. Quais os planos que essas pessoas trouxeram para a política cultural brasileira? Nada. Nada. Se perguntar para a Regina Duarte qual foi essa política cultural, ela nem sabe. O Mário Frias, muito menos. Se você perguntar isso, talvez você seja xingado. Esse era o grau de preocupação desse governo com a cultura brasileira, com a literatura, com a música, com o cinema brasileiro. Os ataques, bem, foram aos montes. Wagner Moura, Lázaro Ramos, Petra Costa, indicado ao Oscar. Quantos ataques todos os dias nós vimos à classe cultural. Também vimos o dinheiro da cultura indo para evento pró-armas. Por quê? Porque o presidente gosta de fazer arminha. Vimos também o dinheiro das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II irem para o orçamento secreto. Isso porque antes o presidente Bolsonaro vetou na marra, depois de ter sido aprovado no Congresso, e o Congresso teve que derrubar o veto do presidente. Não satisfeito, ele fez uma medida provisória, e agora esse dinheiro que era para ir para a cultura agora, este ano, para financiar projetos, filmes, livros, músicas, espetáculos, foi para o orçamento secreto, gerido pelo grande Arthur Lira, e com o aval também do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Falando em Paulo Gustavo, a gente perdeu um nosso campeão de bilheteria. Perdemos por conta da Covid. A mesma Covid que era a gripezinha, que é o atleta não tem que se preocupar. Você já imaginou, e é uma pergunta que eu sempre faço, será que o Paulo Gustavo estaria
aqui conosco se tivesse tomado uma dose de vacina a tempo? Será que ele e outras milhares de pessoas que morreram naquele 2021, aqueles primeiros meses de 2021, se o governo federal tivesse sido ágil, rápido, veloz, para conseguir as vacinas o quanto antes, será que nós não teríamos mais gente imunizada? Será que o Paulo Gustavo não teria sido imunizado? A gente não sabe. A gente só sabe que ele, infelizmente, nos deixou. E toda essa tragédia, ela foi simbolizada, né? Essa tragédia que eu digo cultural, foi simbolizada com um incêndio na Cinemateca. Desde a entrada de Jair Messias Bolsonaro no poder, a Cinemateca foi jogada na lata do lixo. Primeiro com Abraham Weintraub, depois com o próprio Mário Frias. Um descaso total, um abandono total, a ponto dos servidores da Cinemateca avisarem, em uma carta que era um prenúncio da tragédia, que que o espaço corria o risco de pegar fogo. Pegou. E aí sabe o que o presidente e a equipe dele fizeram? Faz aquilo que eles já são especialistas. A culpa é dos outros, a culpa não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. E essa tragédia da Cinemateca, da cultura brasileira de modo geral, ela era mas tão visível, tão cristalina, que desde 2019, eu, no Cine7, faço uma lista dos 10 piores momentos, dos 10 maiores ataques que a cultura sofre no Brasil, através do governo Bolsonaro. Eu fiz em 2019, fiz em 2020, 2021 e vou fazer agora em 2022. A última temporada. E era triste, muito triste, você saber que, assim, na hora que eu fazia a lista, que 10 itens eram muito poucos, era muito pouco. Eu podia fazer com 15, 20, 30, facilmente, porque cada semana, às vezes tinha épocas que era todo dia, tinha um ataque à cultura. Por tudo isso, e por muito mais, está na hora de dar um basta. Um basta à barbárie, um basta à tragédia, um basta ao descaso cultural. Isso, voltando a repetir, só para ficar na cultura, nas artes. Por tudo isso, eu, dentro da minha humilde influência, que eu acho que nem tenho tanto assim, eu peço a todos vocês um voto no Lula, no ex-presidente Lula, para que ele volte a ser presidente. E que não um voto que a gente, agora deixa ele lá, fazer o que quiser, não. Que a gente tenha um voto consciente, vamos votar, e que a gente possa depois continuar criticando, que a gente possa analisar o que ele fez de bom, o que ele fez de errado, cobrar investimentos na área cultural, cobrar avanços nas políticas culturais. Mas a gente não pode mais ficar na barbárie. O Lula é perfeito, o PT é maravilhoso? Claro que não. Não acredito em nenhum político maravilhoso, perfeito, não acredito em mitos. Mas acredito na democracia, acredito na cultura e acredito ainda no Brasil, com todos os seus problemas. Por isso não dá mais. Então, como eu disse, dentro da minha pequena influência, eu peço esse voto no Lula e nunca mais a gente tenha que viver 4 anos como esses que nós vivemos. Quais são os planos de cada grande estúdio de Hollywood para o Oscar 2023? Quais são os filmes mais fortes de cada uma? Quem está bem e quem está mal das pernas? Esse é o tema do novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube.
Queridinhos do público, os estúdios independentes chegam com boas expectativas de vitórias em categorias importantes. É o caso, por exemplo, da A24. A empresa traz o sucesso de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como carro-chefe para a temporada de premiações. As maiores chances do filme residem em atriz com Michelle Yeoh, roteiro original e montagem. A A24 ainda tem a possibilidade de levar melhor ator, com Brendan Fraser em The Whale. Os dois longas também têm boas chances de chegarem a melhor filme, mas não devem conseguir repetir o feito de Moonlight. O estúdio também pode fazer bonito em melhor filme internacional, com o belga Close. The Inspection e After Sun são outras possibilidades um pouco mais remotas da A24. A A24, porém, não está sozinha não, a Fox Features está no mesmo patamar. Braço da Universal Pictures para o cinema independente, a empresa chega a contar para brigar forte em melhor atriz. A Cate Blanchett saiu vencedora de Veneza e pode levar a terceira estatueta dourada da carreira. O Todd Field em direção, Nina Ross em atriz coadjuvante e roteiro original são boas apostas de indicações, ainda que sem muitas chances de vitória. Armageddon Time luta contra a sina azarada do James Gray no Oscar. Pode ser que role nomeação em roteiro original e para Anne Hathaway em coadjuvante, mas a tendência neste momento é ficar sem nada. Por fim, a Focus Features ainda tem O Homem do Norte para as categorias técnicas. A Neon surpreendeu o mundo em 2020 com a vitória de Parasita em melhor filme. Será que eles vão aprontar um novo feito histórico em 2023? A missão caberá a All the Beauty and the Bloodshed. O documentário da Laura Poitras ganhou o Leão de Ouro em Veneza e pode ser o primeiro do gênero na categoria máxima. Já o vencedor da Palma de Ouro, Triangle of Sadness, é outro candidato para fechar a lista dos 10 indicados a melhor filme. A questão é saber se a academia compra o estilo ácido e irônico do Ruben Östlund. Alguns estúdios estão apostando suas fichas em apenas um candidato. É o caso da Disney. O Wakanda Forever carrega a esperança do estúdio do Mickey em surgir em melhor filme. Já os demais longas da Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Thor, Amor e Trovão, se limitam às tradicionais áreas técnicas e, mesmo assim, correndo o risco de ficarem de fora. Pior mesmo é em melhor animação. O domínio da Disney está ameaçado após o fracasso de Lightyear. Já o excelente Red foi lançado em março desse ano e pode ficar esquecido. Resta apenas Mundo Estranho para reverter esse cenário. A 20th Century Studios tinha 2 candidatos, porém um deles já ficou pelo caminho. Nem mesmo as presenças de Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington foram suficientes para convencer a crítica sobre Amsterdã. O novo filme do David O. Russell está sendo considerado o flop da temporada, com média de avaliação de 40% no Rotten Tomatoes e 50% no Metacritic. Sobrou mais uma vez para o James Cameron e o seu aguardado Avatar: O Caminho da Água. O poder do diretor em criar espetáculos técnicos e visuais capazes de surpreender a todos nunca pode ser subestimado, como já provou no primeiro filme e também em Titanic. 3 estúdios estão com muitas opções, porém, prêmio que é bom, eu acho difícil eles verem alguma coisa. Que o diga a Sony. O estúdio viu The Sun, a maior aposta da empresa, não empolgar muito em Veneza, a ponto do Hugh Jackman não ser mais considerado tão certo assim em melhor ator. Mesmo assim, eu ainda acredito em nomeações a melhor filme e roteiro adaptado. Já a Mulher Rei tem a questão da representatividade da mulher negra em um espaço raro de ser visto, protagonista de um drama épico de ação, mas a forte concorrência pode atrapalhar. O melhor exemplo disso é a Viola Davis, hoje correndo por fora para vencer melhor atriz.
I Wanna Dance With Somebody e Living jogam todas as fichas nos protagonistas, respectivamente Naomi Ake e Bill Nighy, mas sofrem com o mesmo problema de concorrência da Viola Davis. E a Sony ainda tem o remake de Um Homem Chamado Ove, com o Tom Hanks, e a esperança de ser o feel-good movie do ano. Já a Warner tem boas chances de ser o estúdio mais indicado da temporada. Afinal, a excelência técnica de Elvis e Batman deve arrastar indicações no Oscar, muitas delas com os dois lado a lado, e boas chances de vitória. Para as categorias principais, Elvis sai na frente, com a presença em melhor filme e ator 99% garantidas. Porém, o viés melancólico e triste do filme, diferente do consagrador de Bohemian Rhapsody, dificulta as chances de vitória. Ainda assim, a cinebiografia do Rei do Rock tem um predomínio no estúdio tão grande que eclipsou Batman. Mesmo ovacionado pelo público e elogiado pela crítica, a superprodução do Matt Reeves sofre por ter sido lançada muito no início do ano. Hoje está praticamente esquecida, o que demonstra quão efêmero é a vida de um blockbuster hoje em dia. Se as tretas não fossem tão grandes, não se preocupe, querida, teria alguma chance ali em design de produção, maquiagem, penteado, direção de fotografia, mas parece que nem isso vai conseguir. Por fim, a Warner vai tentar emplacar DC Liga dos Super Pets em melhor animação. Já que o ano tá fraco mesmo na categoria, por que não, né? A Paramount Pictures chega com dois importantes candidatos ao Oscar. De um lado, Babilônia, do Damien Chazelle, queridinho da academia após os sucessos de Whiplash e La La Land. A produção que fala sobre a transição do cinema mudo para o sonoro pode ser a responsável pela virada na temporada de premiações quando estrear, mas até agora está em segundo plano. Do outro lado, o estúdio conta com Top Gun Maverick, fenômeno surpreendente de bilheteria e com o carisma do Tom Cruise para impulsioná-lo. Distribuído pela Apple, Coda foi a primeira produção de streaming a ganhar o Oscar principal de melhor filme. Porém, o feito para o setor em 2023 está difícil, opções são bem poucas. Para você ter uma ideia, a maior chance de vitória do streaming em 2023, até o momento, é com Argentina 1985 em melhor filme internacional. Já 13 Vidas e My Policeman, outras apostas da Amazon, estão bem longe de qualquer chance. A Apple também não está nada bem. A empresa viu The Greatest Beer Run Ever não convencer ninguém, Cha-Cha Real Smooth não se tornar o novo Coda e a animação Luck passar longe do sucesso. A esperança que resta é com Castaway, parceria da Apple com a A24. Mas nada se compara à Netflix. Apostou tudo em Bardo e Ruído Branco, respectivamente do Alejandro González Iñárritu e do Noah Baumbach. Planejamento, porém, foi por água abaixo, após as duas obras ficarem muito aquém do esperado nos festivais de setembro. Blonde até nem foi tão mal recebido como se imaginava, com a Ana de Armas sendo bastante elogiada. Mas as recentes declarações, no mínimo polêmicas, do Andrew Dominik complicaram demais as chances do longa sobre a Marilyn Monroe. Sobrou então para Glass Onion, terceiro lugar em Toronto, carregar as chances do streaming, junto com o Pinóquio, do Guillermo del Toro. O mexicano, porém, terá mais chances mesmo em melhor animação. Na categoria, há também Apollo 10,5, o que pode permitir um domínio inesperado da Netflix em território tradicional da Disney e da Pixar. Por fim, vale observar o drama de guerra alemão Sem Novidade no Front, que é uma nova adaptação do filme que ganhou o terceiro Oscar da história. É um candidato a ser visto com muita atenção,
Por fim, vale observar o drama alemão Sem Novidades no Front, que é uma nova versão daquele clássico que ganhou a 3ª edição do Oscar. É uma produção para ficar de olho na categoria de melhor filme internacional. Chegamos então aos estúdios que têm os favoritos ao Oscar 2023. E 2 deles têm candidatos tão fortes que podem eclipsar os demais. A Universal Pictures enfrenta esse dilema com os Fabelmans, consagrada em Toronto e com toda a expectativa pela nova vitória do Steven Spielberg. A produção aparece, neste momento, como a grande favorita a melhor filme e direção. Nesse cenário, She Said, drama jornalístico sobre os bastidores das reportagens devastadoras contra o Harvey Weinstein, fica em segundo plano total. O que cá entre nós é bastante confortável para muita gente da indústria. Ambulância, do Michael Bay, Jurassic World Domínio e Não Olhe são opções viáveis da Universal mirando as áreas técnicas. Já a MGM também deve colocar todo o foco em Women Talking. O drama feminista da Sarah Polley chega forte para melhor filme, direção, atuações femininas e roteiro adaptado, sendo neste último o favorito absoluto. Desta forma, Bones and All, mesmo com 2 prêmios em Veneza, pode ser deixado de lado, até por ser uma obra de uma pegada menos convencional. A Searchlight Pictures pode fazer jogo duplo nessa temporada de premiações. Isso porque o estúdio traz The Banshees of Inisherin, mais elogiado dos filmes dos festivais de setembro e ganhador de 2 prêmios em Veneza, e também Empire of Light. Tradicionalmente, a Searchlight Pictures priorizaria o longa do Sam Mendes com a Olivia Colman, pelo caráter nostálgico, a ligação com o cinema e ser um drama. Porém, o filme do Martin McDonagh chega tão forte que a preferência será dele, apostando em uma vitória em roteiro original, chances boas em melhor filme e ainda na possibilidade do Colin Farrell ganhar em melhor ator. Esse cenário de polarização tende a deixar os outros filmes de lado, entre eles Boa Sorte, Léo Grande. Eu não duvido nada que a Searchlight Pictures, em melhor atriz, vai dar todo o foco para Olivia Colman e vai acabar esquecendo, infelizmente, a Emma Thompson. É isso, esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Se você gostou, curte, compartilha e se ainda não fez, se inscreve e ative as notificações. Segunda-feira, 18 horas, eu tô de volta para falar sobre as previsões iniciais para melhor filme do Oscar 2023. Vote com consciência, por favor, e a gente se encontra, tomara que num Brasil bem melhor. Até a próxima, tchau!